Fala galera, eu sou Matheus Levi do Ministério Palavra da Verdade e eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. E a mensagem, a palavra está lá em Gálatas 2, do versículo 11 ao 18. Antes eu queria contextualizar um pouco e o contexto da nossa palavra de hoje foi Paulo que escreveu Gálatas, né? E enquanto ele escrevia, ele vai dissertando, vai comentando sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá na igreja de Gálatas, e no capítulo 2 ele fala sobre o encontro com os apóstolos, algumas vezes que ele foi, o tempo que ele passou com esses apóstolos, e ele vai falando que o ministério, que o evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo, é o evangelho que foi instruído por Cristo, e o evangelho que foi direcionado não de forma humana, mas de forma sobrenatural. E lá no versículo 11 está escrito assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. E algumas coisas que eu queria falar sobre, e vamos acusar um pouco Pedro, mas falando sobre a situação dele. Pedro era um apóstolo, Pedro era foi escolhido por Jesus, Pedro era um dos 12, Pedro andou com Jesus, e diante dessa situação que ele vivia pregando o evangelho, vivia com gentios, ele se viu, quando alguns da parte de Tiago, como foi escrito, ele se viu um pouco constrangido de estar andando com pessoas gentias, ele se viu um pouco constrangido, ele se viu talvez menor, talvez estranho de estar andando com pessoas gentias. E eu queria falar muito sobre isso. Às vezes nós escolhemos amar o próximo de forma falsa. Às vezes nós andamos com pessoas, falamos do amor de Cristo, vivemos com pessoas e falamos do Evangelho de Cristo, mas quando outras pessoas nos veem, nós ficamos envergonhados, ou de repente nós fazemos o oposto quando andamos com pessoas para mostrar algo para as pessoas. E eu queria falar um pouco sobre isso. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Cristo amou a todos. Cristo quer que nós preguemos o Evangelho para sempre, até que ele volte para todos, gentios, no caso, na época, né, vamos usar esse termo, mas gentios, judeus, a todos. Um outro ponto que eu quero falar também é sobre fingir amar o próximo. Não posso afirmar isso, mas será que Pedro estava realmente amando aqueles gentios? Será que ele estava, de repente, se dedicando 100% àquelas pessoas? E por que ele se afastou? Por que ele teve esse medo? Por que ele teve essa dificuldade? A gente tem que entender que Jesus, ele quer que nós levemos a palavra de Deus a todas as pessoas. E todas as pessoas são bem-vindas na casa do Senhor. Elas terão que passar por um processo individual, né? Ela com Jesus, de transformação. Não somos nós que temos que julgar, não somos nós que temos que transformar. É Jesus e o Espírito Santo que transformam. E mais um ponto que eu achei muito interessante e que é bom falar, é que nós temos que morrer para nós mesmos. Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, ele se negou. Ele, como foi falado várias vezes, ele no Getsemane, ele teve essa necessidade de querer não se entregar, mas ele decidiu se entregar pela vontade de Deus e viveu aquilo que Deus queria, não aquilo que ele queria. Assim que nós temos que fazer.
negar a nós mesmos. Se nós temos vergonha, nós temos que ir. Se nós temos medo, nós temos que ir. Se nós achamos que nós não somos capazes, nós temos que ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Fique com Deus, não deixe de deixar o seu like e seguir o nosso canal. Fique com Deus.